Vamos lá, dando continuidade ao tema globalização, eu quero que vocês mais uma vez observem a primeira imagem, primeiro slide, e vai ter um mapa do mundo com várias setinhas indicando relações entre esses países. Sempre que a gente discute globalização, aliás, a geografia usa muito o conceito de rede. Esse conceito remete a uma interação, a uma relação entre os diferentes personagens, atores globais. Muitas vezes as questões vão trazer justamente um mapa com a indicação dos fluxos. Então nós vamos trabalhar com 3 palavras centrais nesse vocabulário da matéria. Primeiro, rede, que remete à interação. Segundo, a palavra nó, que remete ao ponto de concentração econômica. Para onde as mercadorias vão, para onde as informações vão, mas também de onde as informações e as mercadorias são geradas. É uma cidade, por exemplo, é uma cidade como São Paulo, uma cidade como Natal. E a ideia de fluxo, eu vou colocar aqui no plural, fluxos. Se ele não representar por um mapinha, ele vai representar por um organograma. Ele vai colocar assim, ó, uma bolinha, outra, uma bolinha menor, uma bolinha maior. Essas bolinhas são os nós, como eu tinha falado, tá? Que remete justamente a um processo de interação, de comercialização, um processo econômico, um processo cultural, tá? E essas linhas, pessoal, que na imagem que vocês estão acompanhando aí, representadas pelas setinhas, representam justamente os fluxos. No finalzinho da gravação passada, eu estava trabalhando a ideia das redes ilegais. Então a rede, ela pode ser legal e ela pode ser ilegal. Tá? Essa rede legal representa o comércio regulamentado. O Brasil, por exemplo, como um grande exportador de soja. O Brasil com um grande parque automobilístico. E a rede legal, como eu já sinalizei, remete ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. Nós sabemos que existe tráfico de órgãos, tráfico de seres humanos. Essa realidade está inserida também na análise da globalização. Eu quero lembrar ainda o conceito de espaços luminosos e espaços opacos. Os espaços luminosos são os espaços que a globalização ela tem mais força de atuação. São os espaços geográficos em que a globalização mais se desenvolve. Pense, por exemplo, na região sudeste do Brasil. A região sudeste é uma região vigorosa economicamente, com grandes cidades. Cidades que influenciam, inclusive, no processo de globalização, como São Paulo, como Rio de Janeiro. São cidades globais. Olha aí, ó. Cria-se conceitos para definir cidades que influenciam mais na globalização. Então, são espaços luminosos. Os espaços opacos são espaços que têm menor representação nesse processo de globalização. São áreas inteiras, escuras, dentro dessas relações econômicas. Imagine boa parte da região norte brasileira, quase na totalidade, inclusive. É um espaço opaco. O sertão nordestino, uma parte dele, é um espaço opaco, porque não desenvolve atividades econômicas para se inserirem nessa globalização. Então, trabalhamos agora, só para iniciar, a ideia de rede, nó, fluxo. Trabalhamos a ideia de espaços luminosos e espaços opacos. Tudo bem? Passem aí para o segundo slide. Aí, pessoal, tem uma expressão chave. Quem não conhecia não pode mais deixar de lado. Quem conhecia a gente vai revisar, relembrar. A galera de sociologia normalmente cita o Marshall McLuhan, normalmente discute as ideias do McLuhan. O McLuhan ele já está imortalizado na história da humanidade pela expressão cunhada por ele, aldeia global. Olha aí, ó, o título do slide, aldeia global. Essa obra do McLuhan representa a ideia de que o mundo avançou tanto nas telecomunicações que vive praticamente em uma aldeia. É como se o mundo tivesse reduzido para o nível de uma aldeia.
Imaginem as distâncias. Imagine no passado, ao longo do processo evolutivo da humanidade em termos tecnológicos, imagine as limitações de comunicação. E aí o McLuhan tem essa sacada. Ele vai observar que a televisão vai ser revolucionária porque vai gerar um padrão de comunicação e uma comunicação de massa. Essa comunicação de massa vai gerar uma cultura global, uma cultura padronizada. Então o McLuhan, ele faz essa relação de que há uma diminuição do mundo, porque passamos a nos comunicar mais, passamos a interagir mais, em especial culturalmente, como se estivéssemos em uma aldeia. A todo momento estamos interagindo. O McLuhan então traz a importância da televisão. Mas a teoria dele, a análise dele, pessoal, é perfeita para pensarmos o mundo que vivemos em termos de internet, em termos de momento informacional. Tá certo? Então, cuidado. Ele faz uma análise da importância da TV, mas eu posso trazer as ideias dele e associar a nossa realidade tecnológica, casa direitinho, e volta a frisar, ele então faz uma análise da comunicação de massa, da padronização cultural. Olhem o slide aí, ó. Então, o intelectual é o Marshall McLuhan, ele discute o tema comunicação de massa. Essa comunicação de massa possibilitada pela televisão gera uma padronização cultural, o terceiro item, e a globalização como um todo, a dinâmica da aldeia global, ela vai possibilitar, olha o quarto ponto, maior circulação de informações, mercadorias e capitais. Claro que essas ideias, elas vão ser muito estreitas à ideia de globalização, que logo será dominante, tá bom? Então guardem, serve como argumento de autoridade também. Imagine uma redaçãozinha aí discutindo relações internacionais, um tema puxando para comunicação, telecomunicação, invoque lá o Marshall McLuhan, cite o argumento de autoridade, que vai ficar muito bacana. Ele é um dos autores mais festejados em relação ao tema globalização. Eu já citei no vídeo passado o Castells e vou voltar a citá-lo nessa gravação aqui. Passem aí o slide e aí vocês vão ver uma charge brilhante. Essa charge é muito massa. É possível que muitos de vocês já conheçam, talvez tenham feito em prova, talvez algum professor de geografia já tenha trazido essa imagem. Olhem aí, ó, festa da globalização, entrada permitida. Aí o segurança vai e fala, ó, pela entrada de serviço. O autor, o Moisés, olha aí no cantinho direito aí de baixo, ele coloca 3 personagens, pessoal, historicamente personagens, grupos que foram excluídos dessa relação capitalista. Ele usa a mulher, ele usa um operário negro e usa a criança. Sacaneou até com os flamenguistas aí. Mas coloca assim, ó, bem-vindo ao mundo globalizado. É uma festa, bem-vindo, entre. Mas não é para todo mundo essa festa. Por isso que o cara vai e fala, ó, pela entrada de serviço. Você pode entrar na relação capitalista, mas como você vai entrar? É o que no vídeo passado eu justamente discuti com relação à relevância de alguns países. Então você quer entrar na festa, mas você tem como pagar para entrar na festa? É permitido, mas você tem que pagar. E aí? Se você não tem como pagar, você vai trabalhar. Mas se você nem como trabalhar tem, você vai ficar na rua. Você vai ser o guardador de carro, você vai ser o cara que vai vender a pastilhinha, o chiclete na entrada. Tá? E potencialmente você também pode ser aquele cara que vai estar à margem do processo, que vai roubar. Então, a ideia de festa, a ideia de que a globalização é algo perfeito, algo muito bom, algo muito positivo, ela é muito ilusória, pessoal. Porque passa a ideia de que só tem aspectos positivos. Mas volta a frisar, nós temos que considerar ambos, os positivos e os negativos. Passem o slide. A ideia de festa. Olhem aí os pontos que eu coloquei em relação à globalização. O que é a festa da globalização? É a partilha de informações, são as telecomunicações, a mundialização da economia, as migrações, a interação entre pessoas,
de diferentes nações. Passando para o outro lado, é a tecnologia da informática, é o turismo, é a exportação, a modernização, a partilha de culturas. Olha o globo aí, a palavra-chave. Então isso aí é massa, pessoal. Nós estamos inseridos nesse processo. Então para a gente é massa isso é ótimo. Eu tenho como me comunicar, eu tenho como viajar pelo mundo, eu tenho como ter um carro, uma casa, conforto. É indiscutível que tudo isso é ótimo. Né? As últimas décadas nos possibilitaram, aliás, os últimos séculos, mas em especial as últimas décadas, nos possibilitaram condições tecnológicas que eram impensadas. Olha, ninguém conseguiu visualizar o que seria a internet, o papel da internet. Nenhum intelectual pensou a internet. Nenhum. Eu posso lembrar aqui do Alvin Toffler, um pensador que ele trabalha a ideia de terceira onda. A terceira onda seria a terceira revolução industrial. E ele coloca a ideia, várias ideias, aliás, relacionadas a como seria o mundo na terceira onda, na terceira revolução. Mas mesmo ele, mesmo Toffler, que foi brilhante, ele não conseguiu prever o papel da internet, ele não conseguiu prever a internet. A internet que surge com um papel militar no contexto da Guerra Fria e vai evoluir para uma pegada de comunicação de massa. Tá? Ela tem inicialmente uma função militar, volto a frisar, a Guerra Fria, mas depois os militares americanos liberam a internet para uso civil. Então, aqui é a festa. Mas e a entrada de serviço? Qual é? Passem o slide e aí vocês vão ver essa montagem que eu acho ela muito inteligente. A imagem de cima, ele tem ali o menininho obeso e o menino desnutrido, praticamente morto já. E embaixo a marca Coca-Cola é substituída pela palavra capitalismo, a marca Coca-Cola, que é a marca mais cara, mais valorizada do mundo. E tem assim, aprecie o capitalismo. Olha o que é o capitalismo, é a contradição do excesso com a ausência absoluta. O capitalismo nos possibilita realmente muito consumo, mas também gera muita exclusão na sociedade mundial. Um elevado percentual da população mundial não tem acesso à água potável, não tem acesso a esgoto, não tem acesso a uma alimentação digna, são desnutridos, subnutridos. Aí você poderia pensar aí, poxa, professor, mas o processo de globalização é um processo que gera pobreza, como outros processos, como outras fases da humanidade também geraram pobreza, também geraram fome. Mas a crítica que a geografia faz, que as ciências humanas fazem, de forma geral, é que nunca antes na história da humanidade nós tivemos condições reais, tecnológicas, de acabar com essa fome, de acabar com essa miséria. E aí fica a questão, por que não? Por que nós não combatemos de forma vigorosa essa violência contra a humanidade, que é a miséria, que é a fome, que é a morte por inanição, fome absoluta? Porque a sociedade capitalista é uma sociedade caracterizada pela concentração de renda. Essa seria a chave de resposta. Tá? Muitas questões são desenvolvidas em cima disso. Então você tem que ficar atento às alternativas que tragam a ideia de que o capitalismo é concentrador de renda. O capitalismo gera exclusão social. Olha a imagem de baixo. Crianças em um lixão. Olha aí. Algo mais desumano do que crianças vivendo em meio ao lixo, condições totalmente inadequadas, expectativa de vida baixíssima, mortalidade infantil altíssima. São condições de muita miséria, pessoal. Então é isso que eu quero que vocês fiquem. Vantagens, pontos positivos, pontos negativos à exclusão. Tem um economista, olhem, passem o slide por favor. Tem um economista que é o Amartya Sen. Ele é um economista brilhante, renomado a nível internacional, no círculo capitalista, tá? Não só pelas ciências humanas. E aí, ele escreveu um livro chamado, observem o slide aí, Desenvolvimento como Liberdade. Eu transcrevi um pedacinho do livro. Olha aí, Vivemos em um mundo de opulência sem precedentes,
de um tipo que seria difícil até mesmo de imaginar 1 ou 2 séculos atrás. Entretanto, vivemos igualmente em um mundo de privação, destituição e opressão extraordinárias. A persistência da pobreza e das necessidades não satisfeitas, fomes coletivas e fome crônica muito disseminadas, tanto em países ricos como em países pobres. Olha aí, galera. É um mundo de opulência. Olha a primeira linha. É um mundo de opulência, é um mundo de excesso. Sem precedentes na história. Aí ele coloca, que seria difícil até mesmo de imaginar 1 ou 2 séculos atrás. Entretanto, vivemos igualmente em um mundo de privação, destituição, opressão extraordinárias. É justamente os extremos que eu vinha trabalhando em relação à charge. Tá? Então, o texto do Amartya Sen é muito esclarecedor. Basicamente, o que eu estava falando diz respeito à linha de raciocínio do Amartya Sen. Mas eu trouxe um segundo intelectual, este brasileiro, para nós pensarmos essa festa e essa entrada pela entrada de serviço, tá? E o intelectual, passem o slide, é o Milton Santos, geógrafo brasileiro. Eu costumo dizer que ele é o papa da geografia nacional. O cara foi brilhante em vários aspectos, escreveu em vários segmentos da geografia, mas teve um em especial, que é a análise da globalização, que ele foi além e se tornou, por isso, um grande nome das ciências humanas do século XX. Ele desenvolve o termo, olha aí o título do slide, globalitarismo. O globalitarismo remete à forma como a globalização se impõe. A globalização não é uma opção. Como nós vamos fugir desse processo dominante? Como você pode se ausentar desse processo? É praticamente impossível, a não ser que você vá viver isolado numa ilha. Então a globalização remete a um aspecto de dominação que nós nos submetemos. No momento em que nós nos comunicamos, no momento em que nós consumimos. Inclusive, uma das grandes características dessa fase da globalização e do capitalismo informacional é o consumismo. Claro, a ideia de consumismo ela vem evoluindo no decorrer da história, mas ela realmente se aprofunda na fase atual que nós vivemos. A publicidade e o marketing ocupam um papel central dentro dessa análise. Então, nós temos o Milton Santos, ele escreve esse livro, olha aí pessoal, esse livrinho vermelho aí, no canto direito, Por uma Outra Globalização. Nesse livro, muito legal o livro, não é um livro difícil, ele coloca que a globalização ela pode ser vista sobre 3 óticas. Na primeira análise, na primeira parte do livro, ele coloca a ideia de globalização como fábula, como se a globalização remetesse a algo perfeito. A globalização é algo idealizado positivamente. É o que eu estava falando da festa, aquele slide lá da festa. Então está tudo bem, está todo mundo feliz, está tudo ótimo. Segunda parte do livro, ele traz a globalização como perversidade. Olha pessoal, perceba, ele escolheu essa palavra muito a dedo. Ele não falou em globalização como exclusão, ele não falou em globalização como pobreza, ele falou em perversidade. A palavra é forte, porque remete a algo cruel, de fato, a algo que gera a pobreza. É como se quem é perverso é porque quer. Então a globalização geraria essa exclusão maligna, perversa, tá? E aí ele vai analisar toda essa exclusão e toda essa miséria que a gente já pensou através das imagens, que eu trabalhei agora há pouco. E a terceira parte do livro, ele traz uma possibilidade de se analisar por uma outra globalização. Ele propõe a ideia de uma globalização mais humana, de uma globalização mais solidária. Particularmente eu acho muito difícil isso, mas a obra em si, mesmo que essa terceira parte seja mais utópica, mas ela traz a ideia, né? A ideia, a sementinha, quem sabe. Mas a ideia então foca na possibilidade de uma globalização mais solidária, uma globalização mais social, uma globalização de menor concentração e de melhor distribuição de renda. Tá bom? Passem o slide. Eu coloquei agora o texto
de um camarada chamado Domênico De Masi. Ele é o meu sociólogo preferido, ele é muito massa. Eu vou trabalhar aí em sala de aula depois com vocês, quando acabar toda essa situação que a gente está vivendo. Então eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu transcrevi esse texto do livro, da obra O Futuro Chegou, tá? Mas a principal obra do Domênico De Masi é O Ócio Criativo, e aí eu vou querer fazer uma aula só sobre isso com vocês. Olha aí, pessoal. O textinho é uma partezinha longa, mas vale a pena nós pensarmos. Olha, mas a maior crítica proferida contra o liberalismo, acompanhem comigo, tá? Não vão adiantando não, a gente vai analisando as palavras. É que toda a sua imponente construção teórica, além das políticas econômicas por esta autorizada, apoia-se em alguns axiomas, alguns valores, que hoje parecem cada vez mais dúbios. Segundo os mestres do liberalismo, só uma pausa aí, o capitalismo vive uma evolução em termos de doutrina. Então a primeira doutrina vai ser o liberalismo, com o Adam Smith como grande pensador. Em termos de ideologia, o socialismo também vai se desenvolver, o anarquismo vai ter os seus expoentes aí. Dentro do capitalismo, o próprio keynesianismo. E como evolução do liberalismo, nós temos o neoliberalismo. Então, de forma bem reduzida, a gente tem que discutir isso com bastante calma em sala. Aí ele coloca assim, segundo os mestres do liberalismo, o crescimento econômico pode ser infinito, não obstante a finitude do planeta. A sua dinâmica depende da criatividade humana, que, diferentemente dos recursos naturais, é infinita. Infinita é também a possibilidade de aumentar a produtividade, graças ao desenvolvimento organizativo. Aí eu puxaria uma setinha aí, faz uma observação aí no caderno de vocês. Quando ele trabalha a ideia de desenvolvimento organizativo, pensem logo no Taylor. O Taylorismo vai representar um grande salto na indústria mundial, lá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, tá? Andando ali de mãos dadas com o modelo fordista. Vamos lá, a gente vai discutir depois com calma, mas já merece um lembrete. E aí ele continua, graças ao desenvolvimento organizativo e ao progresso tecnológico, a produção infinita de mercadorias corresponde à propensão consumista dos seres humanos, igualmente infinita. Tal propensão pode ser satisfeita ao infinito graças à ação combinada e virtuosa da publicidade, que cria infinitas necessidades, dos bancos que emprestam infinitos meios financeiros para satisfazê-los, das empresas que colocam no mercado produtos que em breve estarão obsoletos, predispondo-os a uma infinita substituição. A obsolescência programada, né, uma das grandes, eu diria que é uma obra-prima do capitalismo, porque cria uma contínua necessidade por parte do consumidor. Então o texto aí, pessoal, ele é brilhante, deem uma lida com calma, pensem, e qualquer coisa vocês me mandam algum WhatsApp aí para tirar eventuais dúvidas. Tudo bem? E aí nós chegamos, passem o slide, nós chegamos ao livro Sociedade em Rede, do autor que eu já citei no primeiro vídeo, que é o Manuel Castells. Olha aí, pessoal, é ele que cria a expressão que eu tinha anotado, né? Me empolguei aqui. Eu tinha anotado na imagem, na gravação anterior. Observem na anotação: capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. E dentro dessa análise do capitalismo informacional, ele expõe a ideia de que esse capitalismo, ele de fato ele é global. Ele é em rede. Olha, ele é em rede, a palavrinha do Manuel Castells. E ele é informacional, porque remete ao papel das novas tecnologias na sociedade mundial, as novas relações interpessoais, a nova forma de se relacionar comercialmente. Há um terceiro item aí do slide, ele trabalha a ideia de flexibilização do trabalho, para que o trabalhador possa ser mais bem aproveitado. Inclusive o Domênico De Masi, que eu citei no texto agora há pouco, ele vai fazer muitas críticas à forma como o trabalhador ele é explorado
e a forma como, dentro dessa nova realidade, ele pode ser melhor aproveitado. Então, aí já cabe também uma outra análise, mas por enquanto, pensem no Manuel com a análise já de que o trabalhador, ele é flexibilizado em sua relação laboral, em sua relação trabalhista, tá? Não é uma relação mais tradicional como aquela do modelo fordista, é uma relação rígida de jornada de trabalho estabelecida. Não, agora ele traz a ideia de flexibilização de acordo com a necessidade do empresário, de acordo com a necessidade da empresa. E o quarto ponto, pessoal, a cultura da virtualidade, porque nós passamos a nos relacionar virtualmente. Então foi esse cara que pensou isso lá atrás. Ele que disse, olha, as relações passarão a ser virtuais. Hoje nós analisamos relacionamentos afetivos, amorosos, sexuais até, via virtual. Nós percebemos a informação trafegando continuamente em nossos celulares, na palma da nossa mão. Nós nos tornamos protagonistas também, porque agora nós somos, a partir dessa mídia, a partir desse meio tecnológico, nós passamos a ser também formadores de opinião, né? Qualquer um pode ser um digital influencer, não é assim que se chama? Falei certo em inglês aí? Então, galera, o Manuel, ele é especial dentro dessa análise da sociedade em rede, tá? Você associa diretamente a informação, a tecnologia da comunicação, a internet e aos computadores. Então, é isso, pessoal. A gente vai precisar ainda fazer uma análise sobre a cultura global, ao processo de americanização, mas isso aí a gente já deixa para outra aula para não confundir as ideias, tá? Então a nossa aula seguinte, a gente discute a ideia de cultura global, tá bom? Valeu, bons estudos!